Alexandre, que hoje vai falar aqui um pouquinho a respeito da criação dos filhos, um papo importante aí para os pais. O assunto de hoje é a importância do apoio dos pais nos desejos dos filhos. Que tipo de desejos são esses a que você está se referindo aqui, hein, Alexandre? Pois é, Leandro. Veja bem, quando a gente está falando de desejo dos filhos, muitas vezes as pessoas me procuram para conversar sobre o seguinte: nem sempre os filhos correspondem aos desejos, heranças, tradições, expectativas dos pais. E a gente vê que muitos pais são fundamentais para que os filhos consigam realizar os seus desejos e os seus sonhos. Isso a gente ficou muito evidente, isso, por exemplo, com o Enem. Aqueles pais que apoiam os filhos na escolha do seu curso, nos estudos para a prova, acompanham os filhos na prova que eles vão realizar, e que não necessariamente o filho está fazendo o Enem porque, né, o pai ou a mãe assim o quis, ou escolheu um curso que vai fazer com que ele se adeque a alguma expectativa dos pais. Isso é uma questão muito difícil para alguns pais, porque nem sempre os filhos vão seguir os seus caminhos, e essa dificuldade de perceber que os filhos seguem caminhos próprios, ou seja, têm autonomia e liberdade, isso é muito importante para a sua existência e sua saúde mental, e mesmo viver uma vida com mais capacidade de felicidade, é muito difícil para alguns pais entender isso. Não que eles queiram o mal dos filhos, mas é, às vezes, difícil compreender que eles vão seguir os seus próprios rumos. Então, esse é um tema muito importante que foi suscitado pelo Enem também, por nós aqui, para a gente estar conversando um pouquinho. Agora, é necessário a gente ter uma diferenciação entre entender qual é o desejo dos filhos, quais são os projetos, respeitar, né? Eu acho que a questão é respeitar, Alexandre, a vontade do filho já que a gente está falando do Enem, em seguir uma determinada carreira, etc. E entender também quando isso se transforma num capricho, porque tem desejo e tem o capricho, tem aquela coisa que eles fazem meio, às vezes, até involuntariamente, mas que não é exatamente um projeto, é algo que muitas vezes é uma resposta aos pais, alguma coisa assim. Eu acho que tem que ter esse delimitador, né? É bom a gente saber, por exemplo, o que é algo de momento, algo de uma produção de uma identidade do jovem, né? Algo que ele está se afirmando no mundo, algo que ele está ali tentando descobrir a partir dessas experiências, dessa tentativa e erro, acertos e erros. O jovem vai se descobrindo, vai tentando criar sua própria identidade, principalmente na adolescência, que ele se confunde com outros adolescentes, no sentido de ele não sabe mais quem sou eu ou outro, se eu sou só o grupo, se tudo que o grupo faz eu tenho que fazer também, e se eu tenho que fazer algo que não seja algo em relação à minha família. Então esses movimentos são muito delicados ao ponto de a gente saber o que é um projeto, o que é algo de momento, o que é uma construção de uma identidade, de um eu, que o jovem vai ali dizendo, olha, esse sou eu agora, esse eu consigo me identificar, eu consigo criar meu próprio grupo, eu consigo saber o que eu gosto de fazer, né? Até porque pensar em projeto de longo prazo para as jovens, principalmente adolescentes, é algo complicado, porque realmente é algo difícil de você conseguir prever para longo prazo qual profissão que você quer seguir, qual atividade que você quer exercer, qual lugar que você quer ocupar. Então tudo isso gera uma certa angústia. Mais angústia ainda se os pais não concordam com esse lugar que o jovem define para si. Então é muito importante saber justamente delimitar isso, Cacá. O que pode ser um projeto e o que pode ser só ali uma construção de uma identidade. Agora, Alexandre, como também não extrapolar esse apoio e acabar não virando, claro, nas famílias que têm condições, principalmente financeiras, né? Às vezes a gente ouve muita história, né, de o pai já deu uma empresa ali para o filho tocar, já basicamente encaminhou o futuro, a pessoa não precisou fazer nada. Às vezes a gente ouve ainda histórias assim,
quanto que a gente também pode, né, nas famílias que têm condições, dar o apoio, mas também fazer com que os filhos caminhem com suas próprias pernas, não extrapolar esse limite, principalmente na questão financeira. Pois é, talvez mais importante do que dar bens, posses, materiais, empresas, é dar educação. E quando você dá educação, inclusive, você tem que dar a educação financeira, né? Não importa qual é ali a classe da família. Porque se você junta todo um projeto de uma empresa, se você faz, por exemplo, uma poupança, um avô faz uma poupança para a neta, para o neto, e aí esse neto e neto recebeu a poupança, mas não recebeu a educação, eles podem fazer um gasto dessa poupança cultivada por 15, 20 anos em 15, 20 dias, né? 15, 20 meses. Então, é importante que saiba dar essa autonomia, porque muitas vezes você pode até oferecer, né? Pensar numa herança, e essa herança pode não ser correspondida pelos filhos, né? Mas a educação vai fazer com que essa herança seja bem tratada, bem trabalhada, bem compreendida, e que seja uma herança e não destino, ou pior ainda, um fardo. Às vezes os seus pais acabam deixando ali dívidas que não são suas. Eu tô rindo aqui um pouquinho, Alexandre, porque eu vou ao outro extremo, o extremo total dessa história de você orientar o filho, de você deixar algo, de ele ter educação financeira, que é a história do Jorginho Guinle. Eu vi um documentário recentemente a respeito da trajetória dele e é impressionante aquilo que foi feito, porque eu não sabia, inclusive, qual era o poderio financeiro da família Guinle no final do século XIX, início do século XX, principalmente no início do século XX. Era proprietário, mas de dezenas de grandes empresas. A gente não está falando de um ou outro negócio, não. E na época investiu pesadamente, controlou o Porto de Santos, imagina, e tinha muito dinheiro. E o Jorginho dedicou a vida dele inteira a acabar com o dinheiro, a ponto de o filho dele, no documentário, falou assim: pois é, meu pai não teve dúvida, meteu o pau na dinheirama toda e acabou com uma fortuna enorme, gigantesca. Só para as pessoas terem uma noção, o palácio residencial hoje do governador do Rio de Janeiro, o Palácio das Laranjeiras, é o palácio onde o Jorginho Guinle cresceu. Olha só, porque a família dele era dona daquele espaço ali, ele cresceu naquele palácio. É um palácio mesmo, não tem outra definição. É o outro extremo, me lembrei aqui só pelo lado curioso dessa história, mas que serve aí também como uma referência. As pessoas podem até não ser tão ricas quanto a família de Jorginho Guinle, mas existe o risco de, como disse o filho dele, meter o pau na herança toda, né? Verdade, sabe? Quando você tem um medo, Cacá, por exemplo, o medo de que o filho queime toda a sua herança, né? É interessante porque o medo, às vezes, ele se realiza, né? Veja bem. Sabe aquela mãe que fala assim, Cacá, olha, eu queria tanto que a minha filha não se tornasse, sei lá, a minha irmã. Aí a filha nasce, cresce e fica igualzinha à irmã, que ela não queria que ficasse igual. Então isso pode acontecer mesmo. Isso aí. São 17 horas e 49 minutos, agradecendo sempre a participação e a presença do Alexandre Brito aqui. Sempre as conversas com ele são muito, muito legais, são muito esclarecedoras a respeito dessas relações todas nossas. Muito obrigado, boa semana, Alexandre. Obrigado, Cacá. Posso deixar rapidamente meu Instagram? Deve, Instagram, rede social, tudo. Temos espaço para isso, sim, lógico, sempre. Vamos lá, pessoal. Olha só. Meu Instagram, para quem quer seguir os conteúdos, é @Alexandre_Brito, @Alexandre_Brito, o O no final é um 0. E caso queira entrar em contato também, o meu WhatsApp é 999431968, 27 999431968, ou no YouTube Psicologia e a Vida Cotidiana. Grande abraço a todo mundo que está ouvindo a gente, Cacá, Leandro, até a próxima.